O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para uma alta montanha, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo o poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e eu posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrarem diante de mim e em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus, e só Ele servirá. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos, sentemo-nos. No livro do Deuteronômio mostra Moisés, o sacerdote do Senhor, que leva o povo para a libertação e faz uma profissão de fé. Cremos profundamente na sua ação. Meu pai era um arameu errante que desceu do Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro. E ali ele desce com aquele povo e aquele povo é oprimido pelo faraó, pelos egípcios. Mas aquele povo que estava vivendo a opressão clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Gente, eu não sei se você tem clamado a Deus, se você tem elevado as suas orações com firmeza a Deus. Eu tenho feito muito isso na minha vida. Todo dia tenho clamado ao Senhor. Por quê, amados? Por quê? Porque aonde nós não podemos ir, Deus pode. Onde nós não podemos alcançar, Deus pode alcançar. Por isso que já no Antigo Testamento já nos fala, diz que Deus ouviu o clamor do povo e libertou o povo das mãos do faraó. Libertou o mundo das mãos do inimigo de Deus, do faraó. Por isso o salmista diz:
Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto de mim. Em meu sofrimento, em minhas provações, permanece junto de mim. Nós nunca podemos duvidar do amor de Deus. Nos acontecem muitas coisas difíceis, muitas coisas terríveis até, mas nós nunca podemos desistir desse amor de Deus. Por isso, vai nos falar a palavra de Deus. São Paulo diz que a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos, ou seja, São Paulo e assim também os outros apóstolos anunciavam Jesus Cristo com a palavra de fé. É a fé que nos ajuda a vencer as dificuldades, os tormentos do tempo presente. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus e fazer com que essa palavra se torne carne dentro de nós. Fazer com que essa palavra se torne carne. Essa semana aconteceu um episódio interessante que eu quero falar um pouquinho. Apareceu um senhor lá na paróquia, mineiro, com voz firme de mineiro, dizendo que veio trabalhar num sítio, não sei aonde, e que não deu certo. Não era aquilo que prometeram. Pronto, o homem ficou na rua zonzando por aí. Mas olha, amados irmãos, como é difícil nós acreditarmos no ser humano. Eu fiquei com uma angústia diante da história do homem, sem saber o que era verdade e o que era mentira. Como é que um homem vem para um sítio? Que sítio temos aqui no Grajaú? Que sítio nós temos por aqui? Então não foi por aqui, foi longe. Como é que aquele homem vai parar no Grajaú? E aí veio uma pulga atrás da orelha. Ao mesmo tempo que veio a pulga atrás da orelha, eu fiquei desesperado, porque e se fosse verdade? E se for verdade? Como é difícil, amados filhos, como é difícil entender o ser humano, como é que as pessoas mentem, como é que as pessoas enganam, como faz isso, e isso atrapalha quem tem boa vontade, quem quer ajudar, atrapalha mesmo, e isso endurece o coração de muita gente, isso endurece muitos corações. E aí, eu falei com o padre deu uma orientação lá, falei com o secretário da paróquia, deu também outra orientação, e aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu dei um café para ele, um pão com mortandela que tinha lá, fui lá, fiz um pão com mortandela, dei para ele tomar um café e tal, ele tomou café. Aí eu pensei assim, olha, ele queria R$340 para a viagem. Eu falei, meu Deus, nem tenho isso. Bom, enfim, no momento não tinha. Aí eu pedi ao Espírito Santo, e aí o Espírito Santo me ajudou, eu creio nisso. Eu pensei assim, o pobre não pode sair daqui sem nada. Não pode sair daqui sem nada, não pode sair. Sem nada, nada. Tomou café, o pão, e aí eu peguei R$50, dei para ele poder ir até a Washington Bridge, que ele queria ir, para pegar um caminhão de carona e pronto. O homem é lá de Conceição de Mato Dentro. Conceição de Mato Dentro é depois de Belo Horizonte. Está muito longe, muito longe. Mas o que eu quero dizer, nós temos dúvida, precisamos pedir a graça do Espírito Santo. Nós queremos amar, nós queremos ajudar, mas nem sempre nós temos, como posso dizer, às vezes aparece dúvida no nosso coração e a gente vai correndo atrás de pessoas para nos ajudar, vamos correndo atrás de pessoas para nos ajudar,
e as pessoas nos ajudam orientando, mas não dá nada, e aí a gente não sabe o que fazer. Então foi esse caminho. O pobre não pode sair sem nada, mas o pobre não pode enganar. O pobre não pode enganar. O pobre não pode ser desonesto. E nós estamos vivendo com pessoas desonestas. Toda hora aparece alguém desonesto. Golpistas no celular, na internet, pelo telefone. Toda hora aparece gente desonesta. Nós precisamos entender isto. E aqui nós vamos adentrar no Evangelho. Jesus foi para o deserto, e aqui diz que ele foi repleto do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, Jesus foi para o deserto. E lá no deserto, ele foi tentado pelo demônio. E aí, olha só, como é que diz assim: não comeu nada naqueles dias, e depois disso sentiu o quê? Quando nós não comemos, nós sentimos o quê? Fome. Jesus sentiu fome. Olha só, olha como o diabo trabalha todo dia na nossa vida. Todo dia o diabo fala comigo e fala contigo. Todo dia. O diabo, ele é o quê? Ele é oportunista. Ou seja, ele espera uma oportunidade. Uma oportunidade para quê? Para entrar. O diabo esperou uma oportunidade. E a oportunidade era a fome. E o diálogo do diabo foi assim, para Jesus: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus não tinha dúvida de quem ele era. E porque ele não tinha dúvida de quem ele era, ele diz, a Escritura diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo insistiu, levou Jesus para um outro lugar, e bem alto, mostrou Jesus toda a riqueza, todo o ouro, todas as facilidades que o dinheiro pode dar, e diz assim, eu te darei esse poder e toda a glória, tudo isso aí será teu. Portanto, se tu ajoelhares diante de mim e me adorares. Olha o que o diabo faz. Olha a nossa fome de poder. Olha a nossa fome de querer ter isso, querer ter aquilo. Quando adolescente, porque não tem um celular X, reclama com o pai, é mal criado, reclama com a mãe. Quantos que entram aí para outra vida, e para ter tem que roubar, tem que matar, para ter coisa tem que matar. Tem aí os nossos políticos da vida, tantos outros aí, tantas pessoas até mesmo religiosos, ricos, encantados com o poder do mundo, cheio de dinheiro, tem até avião particular, religiosos, ou se dizem religiosos, ricos, estão aí. Por quê? Porque ganhou, aceitou a proposta: vou te dar tudo isso se ajoelhares para mim, se ajoelhares para mim. E aí, o diabo aqui é o quê? Vocês percebem nessa palavra aqui? Vou ler de novo. O diabo levou Jesus para uma alta montanha e mostrou-lhes por todo instante todos os reinos do mundo inteiro. E disse para Jesus: eu te darei tudo isto e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Que é isso? O diabo é mentiroso. Ora, Deus entregou o diabo ao mundo. Deus fez tudo e no sétimo dia descansou, e depois colocou quem? O homem e a mulher. Olha como o diabo é mentiroso.
vou te dar tudo isto se tu me adorares. Até hoje nós vemos isso acontecer. As pessoas querem ficar ricas, querem ter poder, né? Querem ter poder. Teve uma socialite que gastou mais de 500 mil no aniversário de uma filha. Mais de 500 mil no aniversário de uma criança. Então, o poder faz com que você não lembre do outro, faz com que você esqueça que existe o outro, enquanto tem pessoa comendo lixo, comida podre do lixo. Alguém gasta 500 mil reais numa festa de uma criança. Poderia gastar até 3 mil, até 3 milhões, mas se olhasse para os pobres, olhasse para quem tem menos. Então você percebe aqui como o demônio é mentiroso, e depois ele vai continuar esse diálogo com Jesus. A Escritura diz, Jesus responde ao demônio. Jesus responde: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus de novo para Jerusalém e colocou sobre a parte mais alta do templo e diz: se és filho de Deus, atira daqui para baixo, porque está escrito na Escritura. Olha, o diabo está falando, está escrito na Escritura: Deus ordenará aos teus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não te tropeces em nenhuma pedra. Jesus responde a ele: também está na Escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminou toda a tentação, ela acaba, tá? A tentação acaba. E quando a tentação acaba, quando você diz não para o demônio, quando você diz não, a tentação acaba quando você diz não. Eu creio em Deus, eu quero é Deus. Quando você diz não para o mal, acaba. E aí diz aqui, olha, terminada a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Até quando nós vamos dar o tempo oportuno para o demônio? Porque ele quer voltar. Ele quer voltar na minha vida, ele quer voltar na tua vida. Quanto nós continuaremos dando tempo, facilitando para o demônio? É na internet, é vendo pornografia, é jogos de azar, perdendo muito dinheiro, é fofoca na comunidade, é fofoca na família. Demônios precisam do quê? Demônio não pode agir, eles precisam que você faça para ele entrar. Ou seja, o tempo oportuno é a porta que nós abrimos para o demônio entrar. Então nós precisamos, amados filhos, entrar nessa quaresma acreditando que Deus pode nos ajudar a vencer, e Deus quer nos ajudar a vencer todo mal que vai entrando sutilmente na nossa vida, vai entrando sutilmente. Eu poderia perfeitamente, eu peço perdão por falar de mim, mas não tem jeito, as pessoas precisam saber, não que eu sou bom, nada disso, não estou falando nada disso, estou falando daquilo que meu coração machucou, meu coração viveu. E aí eu pensava, o pobre não pode sair sem nada, ainda que nós sejamos enganados. O pobre não pode sair sem nada, porque é o sinal da misericórdia de Deus. É claro que eu não dei os 300 reais para o pobre, para o moço, porque desconfiei. Infelizmente, eu desconfiei. Tem alguma coisa que não está batendo, alguma coisa está de errado.
E quando a gente desconfia, nosso coração se fecha. Nosso coração vai se fechar. Não tem jeito. E a pessoa procura a igreja, né? Porque ele procura a igreja, mas não procura outras igrejas. Procura a igreja católica. Não procura outras igrejas. Não procuram. Procura a igreja católica. Porque aqui é fácil de ser enganado. Não, não é isso não. Porque aqui tem gente de coração bom. Tem gente de coração bom. Tem muita gente de coração bom. Por isso a gente procura a igreja católica, não para rezar, mas para suprir a sua necessidade. E para terminar, depois da missa de domingo, eu recebi um abraço. Eu fico lá na porta, lá fora, na porta. Eu recebi um abraço de uma moradora de rua, mas um abraço que me trouxe recordações tão bonitas, um abraço. Não pediu nada, só queria um abraço. Só queria um abraço. É nesse abraço fraterno que Deus habita em nós. Então não deixemos. Só pensa assim, eu quero fazer alguma coisa. Seja lá o que for, seja o que for, seja o que for. Pensa assim, é coisa que vai fazer bem a você e ao outro, então faça. Você vai fazer bem. Se ele vai chegar perto de Jesus, vai conhecer Jesus através do seu gesto, através desse gesto, ainda que você se sinta enganado depois. Faça, ainda que seja pouco, mas faça alguma coisa. Nós não podemos deixar o demônio vencer. Não podemos. Aí, tanta pessoa que alguém fez um mal para você e você não perdoa a pessoa. É o demônio que está vencendo. Nós precisamos perdoar. Perdão vem de Deus. O ato do perdão é de Deus. Então que nós consigamos vencer tudo aquilo que essa quaresma e a nossa vida inteira. O deserto não é de só 40 dias. Nosso deserto é tão enquanto nós vivemos. Estamos nesse deserto sendo tentados pelo mal. Mas Deus é nossa vitória. Jesus Cristo, na Santíssima Eucaristia, é a nossa força e a nossa vitória. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.